E nessa rica oportunidade, mais uma vez eu venho apresentar para você mais um dos profetas maiores. Queridos, eu estive olhando aqui o quinto profeta maior, nós já falamos dele, que é o profeta Obadias. Mas hoje nós vamos estar falando sobre o profeta Ageu. O profeta Ageu, que foi um dos profetas do Velho Testamento, que está englobado nos profetas menores, que foi um profeta influente, que deu muito ênfase na mensagem, e nas mensagens anteriores nós estudou já no 9 dos 12 profetas menores. Nós estudamos sobre Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. E hoje nós daremos o início do estudo do 10º dos 12 livros denominados de profetas menores, que é o livro do profeta Ageu, ele que é o primeiro dos profetas chamados de pós-exílicos. E ele foi levantado por Deus para despertar o povo de Judá a reconstruir o templo de Jerusalém. Você sabe disso, que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo judeu para a Babilônia, isso ocorreu em 3 levas, 606 a 586 a.C., e Nabucodonosor destruiu o templo que foi construído durante o reinado de Salomão. E quando Ciro, o persa, autoriza o povo voltar para Jerusalém, um dos grandes objetivos era esse, construir o templo, a casa de Deus. Só que a obra foi embargada e por um período o povo teve acomodado. E Ageu foi levantado por Deus junto com Zacarias para despertar o povo, para animar o povo, para que eles voltassem a reconstruir o templo dessa feita chamada de o templo de Zorobabel. Mas já que nós estamos estudando a profecia de Ageu, eu vou trazer algumas informações importantes sobre o profeta e sobre o seu livro. Eu sempre digo isso aqui, que é muito importante, antes de você ler qualquer livro da Bíblia, você ler as notas introdutórias. Você, por exemplo, que iniciou o ano de 2025, que deseja ler a Bíblia, com muita atenção, deixa eu te relembrar uma informação importante. Antes de ler o livro, a mensagem, lê as notas introdutórias que estão lá nas Bíblias de estudo, onde geralmente traz informação sobre a data que o livro foi escrito, quem é o seu autor, quem são os seus destinatários, quais são as suas características. Por quê? Porque lendo essas notas introdutórias vai facilitar a compreensão do livro. O nome Ageu significa festivo ou festividade. Possivelmente ele recebeu esse nome porque o seu nascimento tinha sido uma festa judaica. Não sabemos qual, se foi na Páscoa, se foi no Pentecoste, ou se foi nos tabernáculos, mas possivelmente ele nasceu nesse período de festa. E é possível que ele tenha nascido também lá na Babilônia. E é interessante observar que o seu livro está ligado ao maior objetivo da sua profecia, que era completar o templo. Para quê? Para reiniciar as festividades religiosas. Qual é o objetivo da profecia de Ageu? Despertar o povo, reconstruir o templo. Para quê? Para voltar à comemoração das festividades. A tradução judaica diz que ele nasceu em Babilônia e ele foi influenciado pela profecia do profeta Ezequiel. Então a profecia de Ezequiel, que profetizou para o povo judeu que estava em Babilônia, também influenciou a vida de Ageu. Ele foi um dos que retornaram a Jerusalém após o retorno do primeiro grupo, que retornaram, que ocorreu por volta de 536. Ele teve esse privilégio de voltar para Jerusalém, a primeira leva.
O livro de Ageu, ele tem apenas 2 capítulos, é um dos mais curtos livros da Bíblia. Ele possui 4 mensagens, cada uma delas introduzida pela frase "a palavra do Senhor". Né? Se você estiver com a sua Bíblia, você vai perceber isso, que a primeira mensagem, capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 11, a segunda mensagem, capítulo 1, do versículo 12, a terceira mensagem, capítulo 12, versículo 1, e a quarta e última, no capítulo 2 e no versículo de número 20. Então, após o retorno do cativeiro babilônico, o judeu tinha uma importantíssima tarefa. Qual era, pregador? Reconstruir o templo e restaurar o culto ao Senhor Deus. É muito interessante nós falarmos sobre isso. Quando Ciro, o persa, autorizou o povo a retornar ao cativeiro babilônico, ele disse: voltem, construam uma casa ao seu Deus. Inclusive, Ciro autorizou levar até os utensílios do templo que havia sido levado por Nabucodonosor. Está no capítulo 1 de Esdras. Mas o que aconteceu? Além das dificuldades, a obra foi embargada por determinação do rei da Pérsia por causa de uma denúncia dos acusadores dos vizinhos, inimigos do povo de Deus. A obra foi embargada, proibida, e por causa disso a obra foi se arrastando, o povo perdeu o ânimo. E aí o povo se tornou-se egoísta, cada um cuidando das suas próprias moradias, construindo as suas próprias casas. A construção ficou parada, e foi exatamente nessa ocasião que Deus levantou o profeta Ageu para despertar, para motivar o povo para voltar a construir o templo lá em Jerusalém. Então, o nome Ageu significa festivo ou festividade. O tema do livro é reedificação do templo. Ele foi escrito por volta do ano 520 a.C. E quem era o seu destinatário? O Reino do Sul, ou seja, o povo de Judá, Jerusalém, após o exílio, ou seja, após o cativeiro babilônico. O tema dessa palavra que eu vou introduzir hoje é o seguinte: Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. Vamos ler a introdução dessa palavra? Após o retorno do cativeiro babilônico, os judeus tinham uma importantíssima tarefa, que era reconstruir o templo em Jerusalém e restaurar o culto a Deus. Mas além da dificuldade, a obra foi embargada, por ordem do Artaxerxes, por causa da denúncia acusadora dos vizinhos e inimigos do povo judeu. Nós vamos pegar só alguns versículos lá do livro de Esdras. É interessante. Vou passar a informação que algumas pessoas sabem e outras não. Por exemplo, Esdras e Ageu são contemporâneos, viveram na mesma época, mas observe que os livros estão bem distantes um do outro, porque o livro de Esdras está entre os livros históricos e o livro de Ageu está entre os livros denominados de profetas menores. Então há uma distância na nossa Bíblia do livro de Esdras para o livro de Ageu, mas eles foram contemporâneos. Se você tiver a oportunidade de ler uma Bíblia em ordem cronológica, você vai perceber que a profecia de Ageu está bem próxima ao livro de Esdras. Então nós vamos ler algumas informações, capítulo 3, versículo 8 e 9 do livro de Esdras, onde nós vamos perceber o porquê, o motivo dessa obra ser embargada, proibida. Só recapitulando, no capítulo 1 de Esdras tem o decreto de Ciro, autorizando o povo voltar a reconstruir o templo. Capítulo 2 de Esdras fala sobre a lista dos que voltaram para a Babilônia, que voltaram de Babilônia para Jerusalém, E no capítulo 3 diz que começaram a construir o templo por volta de 536. Mas observe que o capítulo 3, versículo 8 e 9 diz assim, no segundo
de segundo ano que eles voltaram na casa de Deus por volta de 534 a.C., em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Seraltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro em Jerusalém, puseram mão à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a construção da casa do Senhor. Ou seja, a obra foi iniciada, versículo 9 diz: então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos e os filhos de Judá, para juntamente supervisionar os que faziam a obra na casa de Deus, tão como os filhos de Enadad e os seus filhos e os seus irmãos, os levitas. Mas observe que no capítulo 4, versículo 7, versículo 8, observe que os inimigos fazem parar a obra de Deus. Olha, que lição maravilhosa nós já podemos extrair daqui. Mas deixa eu ler um texto antes. Capítulo 4, versículos 7 e 8 do livro de Esdras diz assim: e nos dias de Artaxerxes, o rei da Pérsia, Mislão, Mitedraque, Tabiel e os outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante Sinzai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra Jerusalém. Os que escreveu foi Reum, comandante, Sinzai, o escrivão, e os outros companheiros, Dinaitas, Afazaquitas, Tabelitas, Afacizita, Arquevista, Babilônios, Susanquita, Deavitas, povos inimigos do povo judeu, Elamitas e outros povos que o grande afamado Osnatá fez habitar na cidade de Samaria e outros lugares desolados do Eufrates. Observe no versículo 17 adiante, diz o conteúdo da carta, de forma que a carta foi lida, e no capítulo 4, versículo 24 do livro de Esdras, diz assim: a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida. Oh, meu Deus. Eu estou dando glória, você vai entender por quê que eu estou rindo. É que nós temos uma lição maravilhosa. E isso até o segundo ano do reinado de Dario, o rei da Pérsia. Bem, você sabe que o tema dessa palavra fala da atualidade dos profetas menores. O que foi que aconteceu? Deus permitiu que o seu povo fosse levado para a Babilônia e ficasse lá 70 anos. Para quê? Você lembra? Eles foram para lá para serem curados das idolatrias. E depois de 70 anos, Deus desperta o coração de Ciro, rei da Pérsia, e fala: voltem, construam a casa, leva-os um tecido. Aí eles voltaram. Aí Zorobabel voltaram para reconstruir o templo e até começaram a construir o templo, mas os inimigos escreveram Artaxerxes, denunciaram os judeus, e aí a obra foi embargada. O que eu aprendo com isso? Que mesmo nós estando obedecendo à voz de Deus, obedecendo o mandado divino, mesmo que nós estejamos fazendo algo bem intencionado para o reino de Deus, é normal vir as oposição. Os inimigos se levantam, você sabe disso. Quanta gente colocamos o nosso coração a fazer a obra de Deus, trabalhar para o reino, trabalhar para Jesus, fazer a obra de Deus. Não pense você que todo mundo vai aplaudir, vai elogiar, parabenizar e ajudar. Não! Vai surgir os inimigos. Você lembra, né, dos filhos de Neemias que se levantaram, Sambalate, Tobias, Gesem, ou seja, inimigo de Tobias, inimigo de Neemias, né? E a obra de Deus é assim. Mesmo quando nós estamos fazendo a obra de Deus, trabalhando para o reino, é normal vir as oposição. Porém, ninguém pode deter a obra de Deus. Eu vou repetir essa frase: ninguém pode deter. É claro que por um período de tempo Deus permitiu que a obra fosse interrompida, Deus permitiu, mas ninguém pode impedir que o templo fosse reconstruído. Então veja que o período era esse. Ageu é chamado para profetizar nesse período em que o templo ficou praticamente 14 anos parado, a obra.
E aí o povo se acomodou, cada um foi construir sua casa e deixaram lá a construção parada. Então, por causa disso, a obra arrastou-se. E o que aconteceu? O povo perdeu o ânimo. Mas não só isso, o povo tornou-se egoísta, cuidando apenas das suas moradias. E foi nessa ocasião que Deus levantou o profeta Ageu para exortar, para animar, para motivar, para despertar o povo judeu a construir o templo. Vamos ler o que está no capítulo 1. Nós vamos estudar hoje só os 15 primeiros versículos do livro de Ageu. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor. Observe, não trata apenas da palavra de Ageu, é a palavra do Senhor por intermédio de Ageu. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós precisamos entender isso. Não é simplesmente palavra de Isaías, não é simplesmente palavras de Jeremias, não é simplesmente palavra de Oséias, é a palavra de Deus. A palavra de Deus através de Jeremias, a palavra de Deus através de Ageu. A palavra de quem é? É do Senhor. Os profetas foram apenas os mensageiros, escritores, aqueles que transmitiram a mensagem de Deus. Agora veja, a mensagem foi dirigida a princípio a quem? A liderança política e religiosa de Judá e de Jerusalém. Quer ver? Perceba quem ela era dirigida. Veio a palavra do Senhor por intermédio de Ageu para Zorobabel, que era filho de Sealtiel, governador de Judá, ou seja, liderança política, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, ou seja, liderança religiosa. Deus sabia disso muito bem. E para voltar à reconstrução do templo, era preciso falar com a liderança política e era preciso falar com a liderança religiosa. Lembra que esse Josué aí não é o mesmo sucessor de Moisés, claro que não. Esse Josué aí é o sumo sacerdote. Qual é o conteúdo da mensagem? O que Deus fala com Josué e com Zorobabel? Ele diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, eles estavam culpando o tempo. Não é tempo, ainda não é hora, não chegou o tempo ainda de nós concluirmos a casa. A obra foi embargada, começou a construção, a obra parou. O que o povo deveria fazer? Orar, buscar a Deus, para Deus tirar os empecilhos, os impedimentos, para Deus abrir as portas, não é assim? Para Deus dar condição ao povo. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. As oposições virão, os inimigos vão surgir, as dificuldades, os obstáculos vão surgir, mas Deus não quer que nós estejamos acomodados, apenas esperando o tempo. Não, Deus deseja que nós possamos estar orando, buscando a Deus sabedoria, pedindo a Deus que tire os empecilhos, as dificuldades, para que a obra seja realizada. Ora, se o povo voltou com esse objetivo, inclusive um objetivo divino e também humano, porque foi isso que Ciro disse, que ele reconstruísse o templo, então a vontade de Deus era que o templo fosse erguido, mas eles começaram a se desculpar: não é tempo, no tempo a gente conclui, no tempo a gente faz, e o tempo vai passando, e o povo vai cuidando das suas próprias casas, dos seus próprios aposentos, né? E veja o que diz o texto do versículo de número 3, ou seja, não é tempo de construir o templo, mas veio a palavra do Senhor, por intermédio da palavra do Ageu, e diz assim: porventura é o tempo de habitais as vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta. O que Deus estava dizendo? Para construir o templo, não é templo ainda, né? Ainda não chegou o tempo agora para construir a casa de vocês, né? As casas de vocês é toda forrada, né? Bem construída, bem feita. É como se Deus estivesse falando assim: vocês estão priorizando a casa de vocês e deixando o templo lá parado, a obra parada, embargada. Olha, meus irmãos, que mensagem.
Esse desejo de construir o templo ou de reconstruir é de Deus. Nós estamos vivendo uma época, né, em que está surgindo muitos desigrejados. Muitas pessoas dizem assim: eu sou cristão, eu sou evangélico, mas eu sou crente na minha casa. Isso é evangélico. Eu sou evangélico na minha casa, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de congregar, eu sou crente na minha casa. Eu conheço muitos. Né? Deixa eu te explicar agora o que eu considero muito importante. Primeiro, eu quero me dirigir às pessoas por algumas questões de saúde ou por impedimento são crente em casa. Isso é compreensível. Alguém que está acamado, alguém que está enfermo, alguém que não pode ser comovido ao templo. Às vezes a mulher é crente, mas o marido não deixa ali na igreja, e ela é crente em casa, porque se for na igreja, o marido vai causar problema, aí está justificado. Mas agora, alguém que pode ir ao templo, que tem saúde, que pode congregar, não querer ir é outra história. Aí eu pergunto: existe soldado sem quartel? Claro que não. Todo soldado tem o seu quartel. Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo Bombeiro, todos eles têm que ter o quartel, tem que ter o comandante. Então a igreja é algo semelhante, onde nós precisamos congregar, estar juntos, porque é na igreja, é no templo que nós vamos fazer as nossas orações congregacionais, vamos prestar a Deus o nosso culto congregacionais, é no templo que nós vamos desenvolver o nosso talento, é no templo que nós vamos pregar e ouvir pregações, ensinar e ouvir os ensinos, é no templo que nós vamos desenvolver as nossas habilidades. Claro que sim. Como que a igreja vai fazer missões, por exemplo, se cada crente for individualmente crente na sua casa? Como que a igreja vai cumprir a sua missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, se cada cristão for crente na sua casa? Então perceba que o projeto de lugar do culto não é o projeto humano, é o projeto divino. Deixa eu te fazer 3 perguntas. Primeira pergunta: de quem foi a iniciativa de construir o tabernáculo do deserto? Foi de Moisés? Não. Foi de Josué? Não. Foi de Bezalel ou de Oliabe? Não. Foi um projeto que Deus deu. Capítulo 25, de 1 a 8, Deus diz a Moisés: recolha as ofertas, peça o povo oferta, prata, ouro, madeira, pedras preciosas, tecido, pele de animal, e constrói o tabernáculo. Vou dar um modelo. Para quem? Para que o tabernáculo servisse como templo, um lugar de culto, um lugar de adoração durante os 40 anos. Aí depois o povo conquista a terra de Canaã, e nós vamos perceber que a arca ficou lá em Siló, mas depois veio o desejo de construir uma casa para Deus no coração de Davi. Deus diz: não é você que vai construir, é seu filho que vai construir, Salomão. E quando Salomão constrói o templo, Deus aparece em sonho a Salomão, dizendo: ouvi a sua oração, eu escolhi esse lugar como um lugar de sacrifício. Deus disse a Salomão: os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração desse lugar, e eu santifiquei essa casa. É Deus que escolhe, é Deus que santifica, é Deus que diz que os seus olhos, seus ouvidos estavam focados. Aí nós vamos para as páginas do Novo Testamento. Jesus entrou no templo, purificou o templo, expulsando os cambistas, expulsando os ladrões. Jesus diz assim: não faça da casa do meu pai covil de ladrões. Está escrito: a minha casa é chamada casa de oração. Jesus aprovou aquele templo, reprovou as atitudes erradas, claro, dos cambistas, dos ladrões, mas aprovou a casa. Ele falou que a casa era casa de Deus, era casa de oração. Jesus entrava na sinagoga. Então perceba que o projeto de templo não é um projeto humano, é um projeto divino. Agora nós vamos ver Deus se levantando o profeta Ageu. Para quê? Para despertar o povo, para construir uma casa, o templo. Então perceba que nós precisamos do culto, do templo. Está doente, está impossibilitado de ir à casa de Deus? Seja crente da sua casa, participa da programação no rádio, ou seja, da forma que você entender melhor, né?
você esteja sempre participando, sim, no culto doméstico, né? O culto ao altar de Deus à tarde, à noite, né? A célula, que seja feita assim, para que você não fica também sem participar das atividades, né? Das coisas espirituais, para você não se enfraquecer espiritualmente falando. Agora, se você pode ir, não deixa de ir não. Como é que você vai ofertar a Deus? Como é que você vai oferecer a oferta da sua casa? Como é que você vai aprender a palavra de Deus? Como é que você vai ser edificado? Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o quê? Para a edificação da igreja. Então perceba que é Deus que escolhe o lugar do culto e é Deus que escolhe a liderança da igreja. Então não se deixe ser influenciado por essas pessoas descompromissadas com a Bíblia, com a palavra, que querem ser crentes da sua casa. Procura uma igreja séria, procura uma igreja evangélica, que esteja comprometido com Deus, com a palavra de Deus, né? E você vai perceber o quanto a sua vida espiritual vai ser melhorada, abençoada, você vai crescer espiritualmente. Então, voltando ao texto, nós vamos perceber que o povo estava se desculpando. Ainda não é hora, não é ainda tempo de nós construir o templo, mas Deus estava dizendo, não é templo não, né? Mas vocês estão construindo as suas casas estocadas. Pregador é pecado ter uma casa bonita? Claro que não. Agora, o povo estava deixando de dar prioridade à casa de Deus. O povo estava negligenciando quando o templo, né? Eu continuo dizendo, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Como que diz assim? Observe o que está acontecendo com vocês. É interessante que essa frase, considere os seus caminhos, aparece 4 vezes no livro. Aí Deus diz assim, observe o que está acontecendo com vocês. Deus diz assim, semeais muito e colheis pouco, recolheis pouco. Em outras palavras, vocês plantam, mas a colheita é pequena, é pouca. Vocês até comem, mas vocês nunca se fartam, o alimento é pouco. Vocês estão comendo, mas vocês não estão se fartando, não estão matando a fome. Vocês até bebem água, mas não se saciam. Vocês até se vestem, mas ninguém se aquece, está com frio, precisa de mais tecido. E aquele que recebe o salário, recebe no saco furado, né? No instante vai embora, parece que está escapando, como que colocando uma coisa no saco furado. Sabe o que Deus estava dizendo? Que essa fome, essa falta de alimento, essa falta de água, essa falta de veste, isso é o reflexo de um povo que está só preocupado com a sua vida material, só com o seu bem-estar material. Não está ocupado, não está interessado nas coisas de Deus. Qual era o desejo de Deus? Reconstruir o templo para quê? Para o povo voltar a celebrar suas festas. Veja que coisa interessante. Passaram 70 anos lá em Babilônia. Qual era a maior tristeza do povo judeu? Não ter o templo, não poder oferecer seus holocaustos, seu sacrifício, celebrar suas festas. Agora vem a oportunidade deles construir e eles ficam, não é tempo, não chegou a hora. Agora na casa deles, cada uma era melhor do que a outra, negligenciando as coisas de Deus, meus irmãos. Aí Deus diz assim, observe o caminho de vocês, reflitam, façam análise. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês estão comendo, mas não saciam a fome. Vocês estão bebendo, mas vocês não saciam a sede. Vocês se vestem, mas não estão aquecidos. Vocês recebem salário, mas parece que está no saco furado, distante, vai embora. Aí Deus diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez, considerai os vossos caminhos. Observe, faça uma análise, uma retrospectiva. Aí Deus diz através de Ageu, Deus dá uma estratégia. Deus diz o que o povo deve fazer: subir o monte, trazer madeira
edificar a casa e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: voltem a reconstruir a casa, voltem a reconstruir o templo, suba o monte, traga madeira, edifique a casa, eu serei glorificado. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco. Vocês esperaram, eita, então nós vamos voltar para Jerusalém, agora vai ser fratura, abundância. Por quê? Porque Canaã é terra que mana leite e mel. Esperaram muito, não é? Mas isso vem ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu disse: Pedro, Senhor, acabou-se. Por que casa, disse o Senhor dos Exércitos? Porque a minha casa está deserta. Enquanto cada um de vocês recorre à sua casa, então vocês não estão prosperando, a lavoura, a plantação, a colheita é pouca. Por quê? Por causa da vossa negligência. E o momento é oportuno para eu me dirigir às pessoas que só estão pensando em riqueza, em bens materiais. Trabalha muito, já não tem tempo de ir na casa de Deus, já não tem tempo de ir ao templo, já não tem tempo de ir ao culto, já não tem tempo de orar, já não tem tempo de ler a Bíblia, pensando só em ganhar dinheiro e ficar rico. Eu quero dizer aqui mais uma vez, você já sabe disso, mas eu vou lembrar, que não é pecado ser rico, não é pecado ter bens materiais, não é pecado você ter um bom salário, uma boa casa, uma boa aposentadoria, um bom plano de saúde. Não, isso não é pecado. O pecado é a avareza, o pecado é amar a riqueza, o pecado é colocar o coração na riqueza. E a Bíblia está repleta de exemplos assim, de pessoas, né, que estavam muito preocupados com as coisas materiais, mas a coisa mais importante da vida eles não estavam preocupados. Jesus contou a parábola daquele rico insensato. A terra produziu, ele disse assim: eu vou construir um celeiro maior e eu vou dizer à minha alma, descansa, come, bebe, dorme. E uma voz dizer assim: ah, louco, se nessa noite pedir a sua alma, o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, você está só preocupado com suas riquezas, seus bens materiais, seus bens terrenos? Você conhece a história de Rico e Lázaro. Quem era o homem rico? O rico vivia vestido de púrpura, de linho finíssimo. Tinha muito dinheiro, mas quando morreu foi para o Hades, foi para o Seol. Jesus diz assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então tem muita gente que está com a busca desenfreada por riqueza, mas não tem tempo para Deus, não tem tempo para ir no templo, não tem tempo para cultuar, para buscar a Deus. E a gente precisa administrar o tempo e priorizar as coisas celestiais e espirituais. E eu falo isso sempre aqui nos meus status. Falo: estuda, se esforce, preste concurso, faça o Enem, faça o vestibular, vai para a faculdade, mas não esqueça de priorizar as coisas de Deus, porque não adianta ser bem sucedido, ter um bom salário, ter um bom emprego, ter uma boa casa, um bom carro, se você não tiver o mais importante na vida, que é a sua salvação, que é a salvação da sua alma. Não adianta o maior tesouro, a maior conquista, o maior troféu que alguém pode receber nesse mundo, chama-se a salvação através da fé em Cristo. Se você puder, guarda o que eu estou te dizendo, se você puder alcançar a salvação, e além de alcançar a salvação, você adquirir bens materiais, glória a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Eu chamo rico que é rico, pessoas que são ricos espiritualmente e pessoas que são ricas materialmente. Tem pessoas assim, a abençoada espiritual e materialmente. Tem pessoas assim na casa de Deus, que são pessoas crentes, fiéis a Deus, que são salvos, não tem escrito no livro da vida, e além disso tem um bom trabalho, tem um bom salário, tem uma boa casa, tem um bom plano de saúde, né? Glória a Deus por isso. Agora, se você tiver que escolher
Se você tiver assim, eu não posso alcançar as duas coisas, eu prefiro então a sua salvação, porque ela é eterna, ela vai servir para a eternidade. Porque não adianta, tem muita gente bem sucedida nesse mundo corrupto que a gente vive, onde muitas pessoas estão se enriquecendo ilicitamente, milionários, bilionárias, ficando ricas, mas não tem o mais importante, que é a salvação. Deus está dizendo assim: priorize a minha casa, priorize a minha obra, não descuide das coisas, porque senão vai perder tempo, meus irmãos. Vocês esperaram muito, não é assim? Eita, esse ano vai dar boa colheita, e deu pouca, veio ser pouca. E esse pouca, a colheita já foi pouca, e quando você trouxe para casa, Deus assoprou, caiu no caminho. E por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Não é Ageu, não, é Deus que está dizendo. Aqui não é palavra de um sociólogo, nem de um economista. É de um profeta de Deus dizendo assim: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho. Por isso que eu não estou mandando orvalho. A terra detém os seus frutos, ela não está produzindo. Mandei vir a seca sobre a terra. Quem é que controla os fenômenos da natureza, meus irmãos? É Deus. E sobre os montes, sobre os trigos, mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre os trigos, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre a que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das mãos. Deus está dizendo assim: eu detive a chuva e o orvalho, eu permiti que viesse a fome, a seca, a miséria, a escassez de alimento. Aí o que acontece? Depois da mensagem de Deus através de Ageu, aí então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram a voz do seu Deus, do Senhor seu Deus. E as palavras do profeta Ageu: assim como o Senhor seu Deus o enviaram, e temeu o povo diante do Senhor. Ageu teve o privilégio que muitos outros profetas não tiveram. Eu diria que Ageu é uma exceção da regra, porque a maioria dos profetas falaram e o povo não creram, não acreditaram, não obedeceram. Mas Ageu, nós consideramos como um dos profetas mais bem-sucedido nesse sentido, de transmitir a mensagem, o povo crer e obedecer. E isso é muito raro nos livros proféticos. A maioria dos profetas falaram, denunciaram o pecado, chamaram o povo ao arrependimento, e o povo não creu. Ageu para o povo de Judá e Jonas para o povo de Nínive são profetas que foram bem-sucedidos. É claro que do ponto de vista divino, ser bem-sucedido é transmitir a mensagem de Deus. Quer o povo creia ou deixa de crer, quer o povo obedeça ou deixa de obedecer, mas eu digo que eles foram bem-sucedidos nesse sentido. O povo atendeu à convocação. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Como que diz assim? Se vocês colocarem o coração para reconstruir esse templo, se vocês voltarem à obra do templo, Deus está dizendo: eu sou convosco, não é assim? Como te diz assim? Vocês talvez vejam dificuldade, empecilho, adversidade, as lutas, dificuldades, que são muitas, mas Deus está dizendo: eu sou convosco. E quando Deus está conosco, meus irmãos, nós somos maioria. E o Senhor citou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. Olha o resultado aí. E eles vieram, como que diz assim: eles obedeceram e fizeram a obra da casa do Senhor dos Exércitos, o Senhor teu Deus, ao 24º dia do 6º mês do 2º ano do rei Dario. Ou seja, eles voltaram a reconstruir a casa de Deus. A obra foi concluída. A obra foi... isso ocorreu quando 24 dias depois eles voltaram a construir. Eu quero ler só mais 2 versículos do livro de Esdras. Eu já disse aqui, mas eu vou relembrar, que Esdras e Ageu foram contemporâneos.
Então nós vamos ver no capítulo 5, no versículo 1 do livro de Esdras, que diz: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. E no capítulo 6, versículo 14, diz assim: os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, reconstruíram o templo e terminaram segundo a ordem de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, o rei das Persas. Terminaram a construção desse templo no 3º dia do ano de Haddad, no 6º ano do reinado do rei Dario. Glória a Deus. Então, graças a Deus, o povo estava desanimado, o povo estava acomodado, mas através da mensagem de Ageu, o povo voltou a construir a casa de Deus e o templo foi erguido, foi construído por volta do ano 520 a.C., esse templo que ficou conhecido como Templo de Zorobabel.